great. Cue the music. Então vamos que vamos, sejam bem-vindos ao RatosCast, podcast oficial do Deadpool, do Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, Renato Marcial. Salve, salve, rataria, beleza? Dessa vez eu tô acompanhado aqui da minha chimichanga. E com a gente também, Bernardo de Noronha, um dos maiores conhecedores de quadrinhos do Brasil, né? Que isso, cara, assim, eu fico até meio bolado, assim, sinto muita responsabilidade. Primeira vez que eu tô aqui, gente, valeu pela oportunidade. Vou tentar corresponder a essa expectativa aí do Marcelinho. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode nos encontrar no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode encontrar todos os episódios lá, né? Você pode enviar uma mensagem pra gente pelo site, você pode enviar uma mensagem pelo Twitter. Nosso Twitter é @ratos_cast. Ou você pode mandar um e-mail pra gente, que é o contato @ratosdecinema.com. A nosso cast também você pode acessar pelo iTunes e ouvir no seu tablet, no seu iPhone, certo? O nosso tema de hoje é o filme Deadpool, do diretor Tim Miller, a estreia dele, estrelado pelo Ryan Reynolds, pela Morena Baccarin, pelo Ed Schrecken, ou alguma coisa parecida com esse nome, que eu não sei dizer, Gina Carano, TJ Miller. Bom, para esse cast nós trouxemos o Bernardo, né, que é um conhecedor do personagem nos quadrinhos, vai falar um pouco sobre isso, e o Renatão, que é um grande conhecedor do universo Marvel no cinema, e vai nos ajudar a esclarecer um pouco a história do personagem no cinema. Só deixar claro também sobre o nosso cast, nós vamos fazer em duas partes, tá? A primeira parte sem spoiler, depois a gente vai avisar que vai ter um spoiler. Quando começar a parte de spoiler a gente avisa, e aí a gente começa a entregar. Se você caso não viu o filme, você vai poder pelo menos escutar metade do cast. Depois você vê o filme, você volta e escuta o resto. Então eu queria saber de vocês, em geral, o que vocês acharam do filme, que você pode me dizer, Renatão? Eu tô fresco com o filme na minha mente. Eu saí do cinema tem mais ou menos 1h30. Por tudo que eu vi, as críticas e todo mundo louco com o filme, isso só aumentou a minha expectativa, que eu vou ser bem sincero, não tava das mais altas. Não porque eu achava que ia ser ruim, mas simplesmente porque nada tava me empolgando tanto. Eu tinha alguns receios com o filme, não tava tão animado. Eu já comentei isso aqui em outro cast, que o meu medo era que as ações de marketing fossem ser melhores que o filme. Então eu tava com esse medo. E eu não saí empolgado. Acabou que o meu nível de expectativa subiu bastante e eu saí do cinema, sabe, meio broxado. Ele não é um filme ruim, mas eu acabei esperando mais. Cara, pra começar, eu achei que até agora a adaptação com questão personagem, como ele foi interpretado, foi ótima, foi muito boa. Porque não tem o que falar, assim, o Deadpool é aquilo. É sacanagem, é besterol. Eu gostei muito da adaptação, achei que ficou muito fiel. E, cara, uma coisa que eu pirei foi a adaptação do uniforme pro cinema. Questão de fidelidade com o personagem foi o melhor até agora. Eu também achei. Eu também achei incrível. Perfeito. Você olha os quadrinhos, você olha no filme, não faltou nada, né? E não faltou, como inclusive o que eu acho que no começo que faltava nele, eles conseguiram adicionar, tipo, a questão dos armamentos. Eu achei o fator de cura dele tá muito bom, gostei bastante dessa questão. Até fui dar uma olhada em algumas críticas e vou ser repetitivo. Deadpool é aquilo. É aquilo mesmo, não é um quadrinho que você vai pegar, você vai ler, tipo, indefinidamente, você vai sentar na privada e vai esquecer de cagar pra ler o negócio. Não, você vai enjoar. Belo exemplo, aliás. Um exemplo bem Deadpool, aliás, que você deu agora. Você vai cansar daquelas piadinhas e vai falar, pô, vou ler essa merda em outra hora. Aí limpa a bunda e sai. Será que Deadpool é pra ser lido ou assistido em doses homeopáticas, sabe? Será que 2 horas de um personagem assim não acaba cansando um pouco? A gente vê isso com o próprio Jack Sparrow, do Piratas do Caribe. Um filme legal, 3 filmes cansativo. Um 4º filme só com ele, insuportável. Você bateu num ponto muito bom. Eu acho que, inclusive, se fosse feito uma questão tipo um seriado comédia do Deadpool, seria talvez uma ideia boa com relação ao personagem. E a duração do filme foi excepcional, porque eles não pecaram por excesso. Eles não quiseram botar o cara lá, tipo, 3 horas de filme pra apresentar um personagem. Eu acho que quando ele termina, você fica com aquele gostinho de quero mais. Isso é muito bom. Mas eu entendo isso que o Bernardo tá falando, porque você vendo o personagem, ele te esgota, né? Ele emenda uma coisa na outra, ele vai falando o tempo todo. Ele tem aquela comédia dele física, tem a comédia dele falando. Às vezes ele tá falando e fazendo alguma coisa. E às vezes cansa. No meu cinema, algumas pessoas estavam rindo de uma piada e ele já tava na outra piada. Você sentado ali no cinema, você fica meio, né? Você não sabe por onde
olhar, e se você vira a cabeça um pouco, você perdeu uma piada visual. Talvez se a minha sessão fosse um pouco mais animada, talvez eu não tivesse embarcado mais nisso. Aí você começa a pensar, mas cara, tudo que você quer de um filme do Deadpool tá lá. Tudo que o fã gostaria de ter da caracterização até o humor. Não, assim, mas a grande essência do personagem tá lá. É um personagem também que a gente tem que ver. Porra, eles tinham que agradar com um personagem que é conhecido, mas não é tão conhecido. Eu acho que não é um herói que tem uma profundidade grande o suficiente, ele é querido pelos fãs, mas quem não conhece nada. Teve que agradar muita gente pelo fato de ser engraçado o filme, não por conta do personagem. Deixou a desejar um pouquinho nesse ponto. Eu gostei do filme, eu achei um bom filme pra você rir. Ô, Bernardo, deixa eu te fazer uma pergunta. Muito já se falou que a adaptação é perfeita, essa questão da transição, né, das páginas dos quadrinhos pro cinema. A gente falou do uniforme. Faltou alguma coisa do Deadpool dos quadrinhos no cinema? Eu acho que faltou um pouco profundidade na Sega All. Ela tem uma importância muito grande. Nos quadrinhos, inclusive, eles levam a entender que ela é super apaixonada por ele. Ela começa sendo uma refém do Deadpool e passa a ser amiga dele, companheira, ajuda ele em milhões de vezes. Tem um arco dos quadrinhos todos que é só eles dois. Entendeu? É uma personagem importante que eu acho que não foi bem aproveitada. Eu acho que ela tá desde as primeiras histórias de Deadpool, quando começam a aprofundar a história do Wade Wilson. Ele começa como um vilão. Sim. E depois, quando ele começa a aparecer mais como um anti-herói, ela fica super importante. Ela aparece como uma personagem-chave da história, do universo dele. E outra coisa, eu acho que assim, se é pra fazer desse jeito, poxa, deixa a personagem reservada ali, talvez pro segundo filme, pra ela aparecer de uma maneira mais impactante, de uma coisa que eu acho que seria importante, entendeu? Renatão, alguns casts atrás, quando a gente falava dos filmes que seriam a expectativa desse ano, né? A gente chegou a falar por alto do Deadpool, você me falou que você temia que o Deadpool poderia ser... Eu tinha medo que o marketing do filme fosse maior do que o próprio filme. Exatamente. E hoje em dia eu tenho essa resposta? Tenho. Eu, Renato, acho que o marketing foi maior do que o filme. Mas você acha que foi um bom marketing nesse caso? Já que foi um marketing completamente diferente, né? Genial, cara. Eu tava vendo uma entrevista hoje do Ryan Reynolds. O cara tava perguntando pra ele sobre essa questão do marketing e tal. E pra começar, eu até dou aqui uma salva de palmas pro Ryan Reynolds, porque, cara, é legal, é bonito de ver como um fã de quadrinho, fã de herói, fã de filme, a paixão dele pelo personagem e ele defendendo o personagem. Você percebe que ele realmente gosta daquilo ali, que ele lutou por aquilo ali. E ele produziu o filme também, né? Ele produziu e ele luta pelo filme há 11 anos, então tem ali um carinho dele. Por isso que o filme saiu com essa cara pros fãs, sabe? A gente comentou aqui, eu mesmo falei, por mais que eu não tenha achado tão espetacular, é difícil você tirar o que você quer de um filme do Deadpool, porque tá tudo ali. E ele comentou isso, que ele teve envolvido em toda a questão de marketing, que uma das coisas que ele mais gostou de fazer do filme foi o envolvimento das ações publicitárias, foi os vídeos, foram as fotos. Eles se reúnem com uma empresa, que é a empresa responsável por fazer o marketing dos filmes, e todo início de ano, se eu não me engano, ou final do ano, eles fazem uma reunião e a empresa pergunta para os publicitários deles, né, quem tem interesse em fazer o marketing do filme e tal. As pessoas levantam a mão. Aí ele falou, quando falou Deadpool, todo mundo quis fazer. Porque todo mundo, usando as palavras dele, todo mundo sabia que tinha algo mágico ali para ser feito. Então eu achei o marketing do filme genial, não achei que foi excessivo. Eu acho que foi isso que levantou o hype da galera. As fotinhos, uma ação publicitária no Halloween que eu achei incrível, que era o Ryan Reynolds como Deadpool, com um grupo de criancinhas fantasiadas como os X-Men. E ele naquele estilo Deadpool surtado e xingando e falando um monte de besteira pras crianças. É muito engraçado, eu achei aquilo ali genial. Eu tinha não medo, como o Renato tinha medo da campanha publicitária ultrapassar o filme, mas o meu medo era o seguinte, eles fazerem uma sombra do personagem, botando como se ele fosse o Homem-Aranha preto e vermelho, sabe? O seu medo era fazer um novo X-Men Origins, né? Exatamente. Eu, por exemplo, tava feliz que o filme ia ser pra maiores de 16 anos. Sim. Isso sim. Não conheço tanto o personagem, mas fiquei feliz porque eu sou muito fã do Kick-Ass. E o Kick-Ass, embora ele não se encaixe no universo Marvel, DC, enfim, ele é um filme de super-herói, né?
Sim, Kick-Ass é fenomenal, também gosto muito. Pois é, então, mas ele tem a questão toda da violência. Só que ao mesmo tempo eu acho que pra você ver um filme diferente de super-herói, não adianta só a questão da violência. Eu acho que tem que ter algo mais. É porque na real esse é o primeiro filme de 18 anos mainstream de super-herói. O resto que a gente tem é Kick-Ass, Kingsman, Watch. Cara, eu acho que inclusive abriu um leque bastante novo de como você pode fazer um filme de super-herói, cara. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas hoje anunciaram que o próximo Wolverine, né, que eles estão trabalhando como Wolverine 3, pode ser um filme rated R também, pra maiores de 16 anos. Exatamente pelo sucesso do Deadpool. Cara, eu fiquei muito feliz, porque, vai ser o último filme do Hugh Jackman como Wolverine, então, finalmente, pelo menos fechar com chave de ouro. E olha, eu duvido que o Ryan Reynolds não faça uma participação nesse filme. Cara, não sei, eu concordo com você nesse ponto, mas partindo ao contrário. Eu acho que se Hugh Jackman fosse fazer mais alguns filmes como os X-Men, ele com certeza estaria no Deadpool 2. E não o Deadpool estando no filme dele. Tá certo. Vamos ver. Eu digo nem que seja uma cena lá no final, sabe? Um callback pro próximo Deadpool, não sei. Alguma participação, você acha? Eu acho que vamos arrumar um jeito, por causa do sucesso todo do filme. Falando do filme, vamos entrar um pouco na trama, lembrando que a gente tá na parte sem spoilers. Bernardo, você que é o cara dos quadrinhos, como você falou aí, você leu a origem do Deadpool. Quando começa a contar mesmo, né, a origem dele, foi engraçado, porque o filme ele dá uma variada, né? Ele fica na parte do câncer, aí o filme vira um drama. Sim. Ele dá uma diminuída na comédia. Aí depois, quando entra na parte das experiências dele de virando mutante, aí fica meio terror, assim, meio coisa de Frankenstein, né? É, meio bizarro, né? Até uma homenagem boa ao Frankenstein, porque tem aquela cena dele mergulhando na água e, sabe, sim. O raio, não sei o que, ele saindo lá dos escombros com chuva e tal. O que você pode falar pra gente, Bernardo, sobre essa questão toda da trama, da origem dele? Desde que começou o gênero baseado em HQ no cinema, nenhum filme é 100% fiel à origem do personagem. E eu não acho isso uma coisa ruim. Eu acho que quando você consegue adaptar de uma maneira que você, além de agradar os fãs antigos, dos fãs antigos entenderem que aquela adaptação ali é para demonstrar melhor a história do personagem e ao mesmo tempo captar mais fãs pro personagem, que isso é extremamente importante, eu acho super válido. A origem do Deadpool é a mesma origem do... Não a mesma origem, mas ele fazia parte do programa do Arma X. Não junto, depois do Wolverine no caso, mas é o programa Arma X que o Wade entra pra tentar se curar do câncer. Não aconteceu isso, não aconteceu. Mas eu não achei que foi desrespeitoso pro personagem. Eu também não achei não, até porque todos os elementos estavam ali. Exatamente. Eles podiam não estar daquela maneira que é a origem clássica dele dos quadrinhos. Mas estava tudo ali. Eles respeitaram o personagem como ele foi criado. Nesse ponto, se a gente for parar pra pensar, até o Wolverine Origem é mais respeitoso com a origem do Deadpool. Só que, minha nossa senhora, né? É aquilo que a gente estava comentando, a gente já viu tantas histórias de origem e tantas vezes. E essa maneira não linear, pelo menos ele não para o filme, né? O filme tá sempre com uma cena de ação, o ritmo tá sempre acelerado. Mas eu vou falar, eu acho que isso foi muito bem pensado por ser o Deadpool. Porque eu acho que talvez não funcionasse com todo o personagem. Porque como ele tem a quebra da quarta parede, né, ele dialoga muito com o espectador, fica legal isso, porque nos próprios cortes ele tem noção que tá rolando flashback, ele tem noção que tá rolando filme, ele tem noção daquilo tudo. Então, entre um corte e outro, ele dialoga com a gente. Mas aí eu acho que a gente entra até em outro nível, porque assim, a questão da quarta parede, isso tem em vários filmes. Sim. Mas existe até uma regra pra quarta parede. As pessoas falam que quebra a quarta parede e aí como se o filme virasse tudo é possível. Stand-up, né? Tipo, e não é bem isso. Eu acho que a questão, assim, por exemplo, os filmes do Scorsese, quase sempre o personagem principal quebra a parede. O Lobo de Wall Street tá aí, é um grande exemplo disso. No Deadpool me parece que ele tem noção de que aquilo ali é tudo uma grande piada. Ele não tá no filme. Tanto que ele faz piada com o estúdio, com o ator que tá fazendo ele, com tudo que gira em torno. Mas é uma quarta parede diferente, a metalinguagem é exatamente. diferente. Você levar a quarta parede a um outro nível mesmo. Exato, o Jordan Belfort no Lobo de Wall Street, ele quebra a quarta parede falando com o público, beleza. O Deadpool quebra, sabendo que tá num filme do Deadpool, sabendo que teve o filme do Origem de Wolverine, sabendo que é o Ryan Reynolds tá fazendo ele. Exatamente. Eu queria falar um pouco dos atores também, gente. O T.J. Miller, você conhecia ele já, ô Renatão? O T.J. Miller eu conheço algumas coisas dele em questões de... Ele é sempre o coadjuvante, né? Um amigo de alguém. E ele sempre é aquele personagem, o engraçadão, né? O piadista.
Mas eu acompanhei mais ele de uma série chamada Silicon Valley, que passa na HBO. Ele é um dos protagonistas daquela É um papel série. mais sério dele, não? Não, é uma série criada pelo Mike Judge. Eu fiquei curioso até se esse personagem, Bernardo, existe, né? O Weasel. O Weasel existe. Ele, inclusive, ele é bem importante em alguns arcos de história. Algumas vezes ele é mega sacaneado pelo Deadpool nos quadrinhos. O Deadpool esquece ele dentro de uma base da Hydra e só vai buscar porque o Wolverine tá indo lá matar todo mundo. Quando o Wolverine vai matar todo mundo, ele mata todo mundo mesmo. E eu gostei, inclusive, do jeito que eles colocaram o personagem. Foi bem interessante mesmo. E quanto ao Ajax, né? Que é o Francis, todo mundo vai lembrar, vivido pelo Ed Sheeran. E ele também existe, esse personagem? Eu lembro de ter ouvido... Existe, sim. Existe. E tem um Ajax na DC, não é? Se eu não me engano. Não é a mesma coisa. Não. E, inclusive, é um dos meus personagens preferidos da DC. O Ajax da DC, que é o Marciano, não é isso? É. Tá, não tem nada a ver. O que você pode falar pra gente do Ajax dos quadrinhos? Cara, o Ajax dos quadrinhos é mais ou menos aquilo ali mesmo. Ele faz experimentos no Deadpool. Na realidade, são torturas, que nos quadrinhos são chamadas de Deadpool, que é daí que o personagem tira o nome dele. Assim, ele sai do programa Arma X porque ele não é confiável, ele tá tendo surtos psicóticos, matando todo mundo que não era pra matar, e ele é enviado para um hospício. E o Ajax é o cara responsável pelo hospício e ele sai torturando todo mundo. Existe alguma menção ao nome Francis do Ajax ou foi uma grande piada do filme? Cara, não que eu me lembre. Não, mas o nome dele é Francis mesmo. Renatão, você conhece a brasileira Morena Baccarin? Aliás, carioca, né? Morena Baccarin, você Sim. já conhecia ela? Desculpa responder por você, Renato, mas essa mulher é uma das mulheres mais gatas que eu já vi na minha vida. Momento pedreiro. É uma das mulheres? Cara, conheço, já vi alguns filmes com ela, algumas séries. Ela tá no elenco de Gotham agora. Uhum. Ela fez o Homeland também. Fez Homeland. Eu tentei ver uma série com ela chamada V. Sim, foi onde eu a conheci, na verdade. Eu também conheci por ali. A série é ruim, mas ela tem uma personagem até de destaque. Sim, a série é bem ruim. Eu acho que ela ultrapassou essa questão até de ser brasileira, né? E não ter sotaque nenhum nos Estados Unidos. Totalmente, velho. Ela pega personagens americanos pra fazer, né? Eu acho que tem muitos americanos que não tem nem noção que ela é brasileira. Tem muitos brasileiros que não tem noção que ela é brasileira. É verdade. Eu fiquei surpreso com o espaço que ela tem nesse filme. Não só eu gostei, mas eu achei a química dela muito boa com o Ryan Reynolds, cara. Como o filme saiu no Valentine's Day, né, que é o Dia dos Namorados lá nos Estados Unidos, eles fizeram muito a brincadeira de vender o filme como um filme romântico, né? Alguns posts assim, especiais com eles dois juntos, indicando para as pessoas irem no cinema com a namorada e tal. E você compra o relacionamento deles nessa parte mais, como você mesmo disse, tem hora que vai ser um filme de ação, outra vai ser um filme de terror. Nessa parte que é um filme de romance, você compra aquilo, você acredita naquilo, você torce para eles dois. Ô Bernardo, me fala uma coisa, Ryan Reynolds como o Wade Wilson, Deadpool. Você acha que ele captou bem a ideia do personagem? Funcionou muito bem. Assim, não acho o Ryan Reynolds o melhor ator do mundo. Acho que foi uma boa escolha, eu tava com medo de verdade. Mas eu acho que ficou muito bom. Eu acho que o jeito também como foi filmado, com os cortes, com os diálogos que também não são super aprofundados e extensos, eu achei que funcionou bem. Parecia um quadrinho, realmente. Parecia que você tá olhando o quadrinho. Tipo, não tem um balãozinho de 5 parágrafos, sabe? O Renatão até falou essa questão toda do marketing. Eu acho interessante dele como um ator famoso, né, que já tem um histórico, bom ou ruim, enfim, a gente não vai entrar nessa questão, mas um ator reconhecível no cinema, sim, ele se esconder no marketing, né, você só tem a voz dele lá, mas ele não faz questão de toda hora mostrar a cara dele no marketing do filme. Isso foi fenomenal, foi muito bom. Então, essa questão de tirar o ego da frente e tá ali pelo personagem, né. Eu parei pra pensar nisso quando tem uma das primeiras cenas do filme e ele mostra o rosto pro outro personagem e eu falei assim, cara, esse filme vai ser tipo aquela merda que, desculpa, é a minha opinião sobre o Homem de Ferro 3, sabe? Que não apareceu o Homem de Ferro, era o Tony Stark. E a mesma coisa que aconteceu também no Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha. Homem-Aranha é o caso à parte, né? Toda essa luta final, ele tem que arrebentar a máscara, ele tem que tirar a máscara. Graças a Deus não foi assim. Foi Deadpool, não foi Ryan Reynolds, não foi Wade Wilson. E quando ele tira a máscara, tem um motivo no filme, né? Pelo menos. Sim. E sempre é meio que igual o quadrinho. Ele tira às vezes só até o nariz.
Ô, Renatão, Tim Miller, um desconhecido, né, no cinema, esse é o primeiro filme dele como diretor, ele tá praticamente certo pro próximo filme, deve acertar, ainda não acertou. Tá finalizando o contrato, mas a equipe criativa, a Fox tá querendo manter. Pois é, eu dei uma pesquisada no histórico do Tim Miller, ele não é um cara novo. Eu tenho dúvida se ele é irmão do T.J. Miller, do ator, né, do filme. Eu fiquei pensando a mesma coisa hoje. Eu acho que é, mas eu não consigo ver muita semelhança entre um e outro. Mas enfim, ele é diretor de comerciais nos Estados Unidos, famoso por isso. O que você achou do trabalho dele nesse filme? Eu achei bem competente. Para um cara que tem o background dele é total na parte de efeitos visuais e tal. Ele tem muita experiência com videogames. Fez vários curtas, assim, roteirizando. Mas eu achei bem competente para a primeira vez que ele fez. Cenas de ações bem dirigidas, as cenas com tom de humor funcionam. Acho que ele entrega bem as piadas. Uma outra questão assim que facilita a continuidade, né, do Tim Miller como diretor é a questão da bilheteria. O filme custou 58 milhões e já no primeiro final de semana nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, faturou 138 milhões de dólares em 3 dias. É óbvio, o filme estreou agora, ele vai ficar mais um tempo em cartaz, vai faturar mais. Ou seja, o filme já se pagou, já pagou o marketing e agora só tá, né, colocando dinheiro no bolso. Por isso que a continuação já foi até aprovada, né? Até antes do filme estrear já... Isso que eu falar, antes do filme estrear já tinham feito uns testes. Já tinham feito, exatamente. E o filme tinha passado e tal, e tanto que já tinha um papo que o Deadpool ia ficar com a data de lançamento do Quarteto Fantástico 2. E eles também já tinham meio que acertado, aí quando o filme flopou, eles pensaram logo em colocar a sequência Deadpool ali. Eu acho que é interessante a gente falar um pouco dessa questão da bilheteria, né? Pra um filme maior de 16 anos. Eu vou te dizer um negócio, eu acho que essa bilheteria, ela vai bater em várias questões. Uma positiva, que é a questão, por você ter um filme com orçamento baixo, uma bilheteria absurda para um herói mainstream, um filme de 18 anos, né, 16 aqui, um filme que permite violência e tudo que o Deadpool aborda. É legal porque abre os estúdios a pensarem isso para outros heróis. A gente pode ver, por exemplo, um Cavaleiro Lunar da Marvel no cinema. Um filme decente do Justiceiro. Mas o Justiceiro o X-Force, o X-Force, o próprio X-Force que a gente vai bater. Que voltou à pauta, né? Esteve na pauta um tempo, saiu, voltou. Tem tudo isso que acarreta de positivo. Mas o que eu acho que pode bater de negativo é o seguinte: esse filme tá em produção há muito tempo. A Fox nunca ligou muito. Era mais por insistência deles e luta dos fãs. Quando supostamente vazou aquela filmagem, os fãs gritaram tanto que queriam aquilo, a Fox resolveu chegar e falar: toma aqui, 58 milhões, faz o filme, vai fazer, produz, se vira, faz. Então é muito livre, ali tem muito deles, ali tem muito de fãs e apaixonados pelo personagem que querem fazer uma adaptação respeitosa para os fãs. Mas a partir de agora que o filme é uma franquia de mais de 300 milhões mundial, na primeira semana, você não acha que a Fox vai, no 2, a Fox não vai dar um caminhão de dinheiro e vai dar 1000 pitacos no filme? Vocês não acham que isso pode implicar talvez numa queda de qualidade, engravatados demais metendo a mão na propriedade de quadrinho, e convenhamos que o histórico da Fox, em questão de estúdio metendo a mão nas propriedades, não é um histórico muito favorável. Sabe o que é engraçado, Renato? Você descrevendo o Deadpool, agora em 2016, você me lembrou o X-Men em 2000, né? 16 anos atrás, o primeiro filme do X-Men é um filme barato, é um filme pequeno, praticamente, com poucas cenas de ação, com poucos atores. Você vê os filmes do X-Men hoje, ele consegue no último filme mesclar os atores novos com os atores antigos sem problema nenhum, porque você pode ter um elenco milionário, você tem efeitos especiais de última geração, ou seja, coisa que você não via no primeiro filme. Exato. Né? E aí, obviamente, você mudou demais a cara do que era, né? Tanto que o segundo X-Men pra mim é o melhor. Cara, eu vou ser sincero com vocês que eu não gosto nem de falar da franquia dos X-Men com relação à Fox. A partir do terceiro, eles cagaram na história, foi um desrespeito completo com todos os personagens. Todos os personagens que apareceram. Aí você faz uma Wolverine Origem, que é pior ainda. A Fox querer meter a mão no dinheiro do Deadpool. Tipo, a gente gastou menos de 100 milhões pra fazer um filme. Deu 5 vezes de retorno, sabe? 400% de lucro. Sim. Cara, agora, se eu crescer o olho
deixar o personagem de lado pra querer fazer um filme pipoca, eu acho que, inclusive, vão querer diminuir a censura, porque uma das coisas que eu mais vi de gente falando foi assim, não, levei meu filho pra ver o cinema pra ir ao cinema de 10 anos pra ver Deadpool sair em 10 minutos de filme. Cara, não lê a bodega do ingresso, que tá escrito censura de 16 anos, ou aqui no Brasil 18 anos lá fora, vai acontecer isso. Tem filme que arrecadou muito mais, mas com tão pouco investimento eu não acho que tenha tido algum. Eles mantenham a cabeça nisso, né? Vamos gastar pouco, vamos fazer muito e que eles continuem por aí. Bom, tem mais alguma coisa que vocês querem falar antes da gente ir pros spoilers, não? Ficou faltando alguma coisa? Eu queria comentar um pouco do Colossus. Ah, sim, por favor. O que você achou dessa diferença, né, dos filmes do Bryan Singer? Pô, eu achei a melhor encarnação dele até agora. Eu só fiquei curioso, ele é russo no Ele é russo. Ele nunca foi russo nos filmes do Bryan Singer? Ele nunca foi bom nos filmes do Bryan Singer. Eles chegaram a convidar, não sei se vocês sabem disso, eles chegaram a convidar o ator que vive, né, o Colossus nos outros filmes, que ele fez todos os... Eu acho que ele aparece no segundo, no terceiro... Aparece no segundo, no terceiro e no último agora, né, do Bryan Singer. É vivido pelo mesmo ator, que agora me foge o nome, também é um ator irrelevante. Daniel alguma coisa. Enfim, ele foi convidado para participar do Deadpool, ele recusou. Falou que não queria. E eles resolveram fazer o Deadpool, o Colossus todo em CGI, mas com a voz de um ator russo. Eu não sabia, eu achei que ficou genial. Fica até mais engraçado o personagem, né? Eu também não. Um lado que a gente não tinha visto dele, né? Big mistake do cara não ter aceitado, hein? Sim. Que burro. Ficou melhor até, né? Eu achei que ficou incrível. Eu achei a melhor encarnação do personagem até agora. Extremamente quadrinho. Sim. A relação dele com o Deadpool é muito quadrinho. Ele é super correto. Exatamente, ele politicamente correto. Tem uma hora no filme, isso não é spoiler, mas que o Deadpool fala alguma coisa, ele manda tipo, cuidado com a língua, né? Ele manda um language. Eu juro que eu achei que eles iam fazer alguma piada com o Capitão América, né? No Age of Ultron, que também rola isso. Eu gostei muito do Colossus, achei extremamente divertido o personagem, achei bem legal. Eu gostei. Eu entendo que o filme teve muito pouco investimento pra pedir um CGI mais verossímil, assim, que a gente consiga fingir que aquilo não é de computação gráfica. Certo. Eu acredito, na realidade, que seja por conta do investimento que foi baixo. Mas essa é a minha única crítica, assim. Gostei do personagem, achei bom. Legal. Mas é verdade, a gente na hora vê a computação gráfica ali, não tem como fugir disso. Bom, a gente vai agora pros spoilers, então. Se você não viu o filme, pode parar de escutar aqui. A gente segue daqui pra quem já viu o filme. Bom, a primeira coisa que eu queria falar nessa parte dos spoilers é o seguinte. A questão toda pra mim, que eu acho que tá coçando a cabeça de muita gente, é cena pós-crédito. No cinema onde eu estava, eu quero contar essa história pra vocês. Todo mundo sabia, o cinema inteiro ficou sentado, luz acesa, algumas pessoas saíram, mas aqueles estavam desesperados pelo banheiro mesmo, acho que foram e até voltaram. E o cinema continuou lotado, algumas pessoas em pé e tal. Vamos ver a cena pós-crédito, né? Puxando pro próximo filme. E aí você tem uma homenagem do Curtindo a Vida Doidado, que é o pós-crédito daquele filme, se eu não me engano, né? Uhum. Sim, é isso mesmo. Mas a maioria não entendeu nada do que estava acontecendo ali. Dele de roupão, dele... E o final, que ele faz o tic-tic-á. Se você já viu o filme, esqueceu e tal, muita gente não... Isso aconteceu no cinema de vocês também? Eu fiquei, assim, revoltado da vida. Que no dia seguinte, eu fui com uns amigos no Outback. Cara, ninguém, numa mesa com 10 pessoas, ninguém pegou. Eu falei, cara, não é possível. Vocês não viam Sessão da Tarde com 10 anos de idade. É, um dos filmes mais repetidos da Sessão da Tarde. Do mundo. Cara, eu vou ser muito honesto com vocês. Assim, quando rolou a cena, eu fiquei, caraca, que legal. Que legal, porque tá tudo muito recriado ali. Parece que é igual. É igual. Parece que ele tá na mesma casa, né? É igual, parece que é tudo igual. Parece que o Ferris Bueller vai sair dali. E o mais engraçado é que na hora que rolou aquilo, eu fiquei assim, puta que foda. E ninguém reagindo no cinema. Quando começou a cena, eu já comecei a rir. E as pessoas estavam meio... E aí? Eu acho que eu peguei a sessão mais broxada de Deadpool na história. Uma voz de uma menina ecoou. De 6 anos, brincadeira. Ecoou. Uma voz de uma garota ecoou, assim, no fundo. Ei, é Curtindo a Vida Doidado. Aí eu, caralho, alguém reconheceu. Alguém. Aí quando ele mandou um tic-tic-á, eu gargalhei, ninguém mais. Eu não acho tão absurdo as pessoas não entenderem a referência. Pô, cara. Mas é uma pena, cara, é uma pena. É uma pena absurda, mas é um filme clássico, é um filme que passou na Sessão da Tarde inúmeras vezes. A galera geração anos 90. Gente, tem na Netflix, vai ver lá na Netflix, pô.
façam esse favor a vocês. Vejam tudo que John Hughes já fez. Pois tudo. é. E aí, agora as pessoas vão ver o Curtindo a Vida Doidado, vão no cinema, vão ver a cena de novo e vão rir. Vão ter a experiência que a gente teve, porque a gente Mas não é que conhecia. a gente tá falando de uma referência a uma cena pós-crédito de um filme do final dos anos 80, se eu não me engano. Sim, mas é um filme cult, é um filme... Concordo, mas o público de hoje em dia, a geração nova, sabe, às vezes não entende. Nem todo mundo pega esse tipo de coisa. Mas o negócio não é geração nova, cara. Você conversar com uma galera de 25, 30 anos que não sabe, que não pegou, isso daí é pesado, cara. Com certeza, são as mesmas pessoas que levam os filhos de 10 anos pra ver um filme desse. Exatamente, eu também acho. Bernardo, me fala uma coisa. Ali naquela cena pós-crédito, ele fala do Cable. Você pode falar um pouco pra gente, assim, que eu escutei o Tim Miller falando, que eles sempre tinham isso claro, que não tem como fazer uma continuação sem o Cable. E por isso que eles gravaram essa cena. O que você pode falar pra gente da relação do Cable com o Deadpool? E o que a gente pode esperar, né, do próximo filme? Cara, o Cable e o Deadpool, o começo mesmo deles é como inimigos, assim. Eles se batem, volta e meia. E depois eles engatam numa parceria que tinha revistinha, Cable and Deadpool, Deadpool and Cable. Com títulos próprios, como se fosse o X-Men. Então, é uma fase muito importante da história do personagem com relação aos títulos que saíram. Não tenho ideia, mas eu acredito que muito mais da metade das revistas que o Deadpool tem, só dele, não é só o Deadpool. Sempre tem o Cable. Certo. Tá entendendo? Sempre tem não, mas mais da metade tem o Cable. Então fica meio difícil você desvincular os dois. Certo. Tá entendendo? Tem a questão do DNA, que eles se fundem. É um clássico, assim, daquela retratação de filme americano. Do Cable sem todo bitolado, viciado no trabalho. Ele foca no objetivo e vai até o fim. E o Deadpool, que é o cara zoeiro. É como se fosse o MIB. Seria um filme de body cop, né? Tipo Máquina Mortífera. Exatamente. Assim. São personagens completamente diferentes. É muito legal de explorar esse lado, assim, que aí você, inclusive, pode tirar um pouco dessa parte, tipo, só comédia, que tem no filme. Certo. Pode ser alguma coisa a mais. E mesmo assim, respeitando os dois personagens. Eu acho que seria impressionante. Eu espero que eles comecem a aprofundar mais essa questão da relação dos dois. E eu gostaria que eles abrissem o terreno pro X-Force. Sim. Porque eu queria que depois do X-Men Apocalipse, eles dessem um tempo do X-Men e investissem no X-Force. Pega elementos já apresentados numa franquia e junto com a outra. Então eu queria ver o Deadpool e o Cable funcionando num sentido tipo um Batman Superman, onde você vai apresentar os dois, pode botar um conflito entre eles e depois eles se juntando. E o que seria a Liga da Justiça, a gente apresenta o X-Force. Desde que continue como Rated R, né? Desde que continue Rated R, né? O tempo inteiro. Pra encerrar o assunto Deadpool, Bernardo, nota do filme que você daria e por quê? Assim, 8, uma média de 7, 8 até 9 pro filme, porque eu gostei muito. Foram umas pequenas coisas assim que eu achei que poderiam ser mais bem pensadas, mas o filme no geral tá bom. Você lê o quadrinho, você vê o filme, é o personagem. Foi muito bem retratado com relação a isso. Gostei bastante. 9, né? 8,5 aí, vamos botar. 8,5. Renatão? Eu acho que eu daria um sólido 8 pra esse filme. Achei o Ryan Reynolds incrível no filme, ele rouba todas as cenas que ele tá seguro no personagem, ele domina, acho que ele nasceu pra ser o Deadpool. Segura a direção do Tim Miller, achei o roteiro inteligente, várias piadas eu achei muito boas. Ele tem uma piada que eu queria mencionar aqui, que eu acho que foi uma das que eu achei mais legais, que é quando o Colossus pega ele, fala que vai levar ele pro Professor Xavier e ele pergunta qual dos dois? McAvoy ou Patrick Stewart, que as linhas temporais sempre confundem ele. Eu achei isso genial. Aí eu achei os personagens secundários bons, eu gostei da participação de vários deles, achei alguns esquecíveis, tipo a Angel Dust, que é a personagem da Gina Carano, tá lá por estar lá, assim como eu acho que Gina Carano em Hollywood tá lá por estar lá, né, até agora. O filme ele é muito bem executado, ele tem tudo aquilo que todo fã do Deadpool quer, mas ao mesmo tempo eu não sei se ele conseguiu me empolgar tanto, sabe, eu não sei se pra mim ele funcionou tanto, eu não sei se pelo excesso das coisas eu posso ter começado a achar ele meio cansativo, mas eu ainda acho um bom filme, então eu acho que ele é um sólido 8. Eu também vou ficar no 8, eu acho que como diversão é 10.
Eu não quero dar 10 agora, porque sempre que eu dou 10 pra um filme, eu me arrependo mais pra frente. Então eu acho que 8 é um número certo. Eu acho que a única questão que me incomoda é ele criticar tanto filme de super-herói e no final das contas é um filme de super-herói. Ele cai na velha tradição de ter que salvar a mocinha no final. Mas até isso escapa, porque o filme é divertido. Então acho que a diversão vale tudo. E é a melhor comédia que eu vi nos últimos anos. Então por isso também vale. Não esperava de ser tão engraçado. Bom, antes da gente se despedir, eu queria só, nosso convidado de honra hoje, o Bernardo, né, primeira vez que ele faz o cast, queria que ele, se ele quiser deixar uma dica aí pra galera de algum filme, série, ou qualquer coisa que ele acha válido, tem um espaço aí, Bernardo. Então, eu indico, assim, se quem tá ouvindo a gente tiver, assim, a vontade de pesquisar mais sobre o Deadpool ou sobre qualquer outro herói, principalmente da Marvel, a Marvel disponibiliza vários e vários títulos online no site deles mesmo, é marvel.com/comics. Tem muita coisa que não saiu aqui no Brasil, inclusive, tipo, pra vender. É um lugar legal, assim, pra passar um tempo de bobeira, se não tem a oportunidade de pegar no papel, ou até se tem, mas quer variar um pouco, eu acho muito boa. E quem quer conhecer mais o personagem é uma boa oportunidade. Se eu não me engano, sim, só sobre o Deadpool tem 61 títulos disponíveis no site da Marvel. Marvel.com, é isso? Marvel.com/comics. Maravilha. Renatão, você quer deixar alguma dica? Fiquei pensando aqui durante o casting que dica eu daria, e eu resolvi tentar pegar alguma coisa do Ryan Reynolds pra indicar pra galera. Porque eu acho que o pessoal ainda tem muito preconceito com ele, e ele tem algumas coisas bem decentes na filmografia dele. Ele tem muita coisa ruim, todo mundo sabe, mas ele tem algumas coisas bem decentes. E um filme que eu quero indicar aqui é um filme chamado 3 Vezes Amor. É um filme dirigido pelo Adam Brooks. Que tem a Rachel Weisz. Isso, Rachel Weisz, Elizabeth Banks. O filme conta a história do pai, né, que está se divorciando, que é vivido pelo Ryan Reynolds. Ele é confrontado, né, bem confrontado pela filha dele, de mais ou menos 10 anos, que é vivida pela Abigail Breslin, do Pequena Miss Sunshine, Zombieland, sobre como ele e a esposa se conheceram. Só que quando ele começa a contar a história para a filha, ele resolve contar a história dele com 3 mulheres diferentes, 3 relacionamentos dele que ele teve, né, na verdade, e ele troca os nomes, ele não mostra os nomes pra ela, não querendo que ela saiba qual delas é a mãe dela, né. É um filme bem leve, e o Ryan Reynolds está muito bem. 3 Vezes Amor, é o nome do filme, é de 2008, não é isso? Isso. Maravilha. Bom, eu queria falar do filme, eu não falei desse filme, eu queria falar desse filme porque ele passou meio batido no final de ano. É um filme chamado Vitória, um filme alemão de 2015, do ano passado, estreou no final do ano passado. Ele é o filme do ano que se passa em uma tomada só. Ano passado ano retrasado, aliás, a gente teve o Birdman, né, que é teoricamente um take só. O Vitória não, ele foi um filme feito em 2 horas e quase 2 horas e meia de filme, feitas em um plano só, durante uma noite. Bem interessante, nenhum ator muito famoso, mas a menina que vive a Vitória, né, é muito boa atriz, foi indicada até alguns prêmios na época. Uma menina conhece um grupo de rapazes e ela acaba envolvida com assalto a banco e tal, e alguma coisa vai levando a outra. Quer dizer, o filme começa muito leve e ele termina muito pesado, bem estilo alemão mesmo, bem cinema alemão, mas muito interessante. Vale pelo conceito visual do filme, vale toda a estética, né? É muito bem feito, assim, muito bem realizado, a questão da fotografia, a iluminação das cenas. Tem algumas cenas desse filme que eu fico me perguntando como eles conseguiram fazer. Legal, vou pesquisar. Bernardo, você quer deixar algum contato aí pra galera que tá te ouvindo aqui? Quem quiser falar com você, se alguém tiver uma pergunta sobre os quadrinhos. Meu e-mail pessoal, B de Bernardo, né? .v de vaca, mentira, de Vieira. .noronha@gmail.com. Ou então, sei lá, me procura no Facebook, manda uma mensagem, Bernardo de Noronha, um careca com a camisa do Super-Homem, minha foto do perfil, aí só vocês me procurarem lá. E eu acho que não tem muita gente com o mesmo nome que eu também. Provavelmente não. Careca com a camisa do Superman, menos ainda. Exatamente. Renatão. Como sempre, queria agradecer a participação, agradecer ao Bernardo por ter participado, foi muito maneiro a conversa. Quem quiser deixar algum comentário, alguma coisa, pode procurar pelo e-mail do Rato de Cinema, que eu respondo. E quem quiser me procurar nas minhas redes sociais, Instagram e Facebook, /Rena Maciel com 2 L's. E quem quiser dar um joinha lá no Facebook, na minha página de cultura pop, que é o Geekon,
e na página da minha produtora de eventos nerd, que é a Rollplay Produções, focando na área de esportes. A gente vai fazer algumas exibições de League of Legends, temporada de Game of Thrones está vindo, então a gente está preparando uma parada bem maneira pro calabouço do nosso querido Marcelo Pereira. Fiquem ligados para novidades, promoções exclusivas por lá. Maravilha. Bernardo, muito obrigado mais uma vez pela sua estreia. Pô, eu agradeço a vocês, na realidade. Muito, muito maneiro o cast, assim. Se tiver possibilidade, eu aceito de boa participar de novo. Muito boa conversa. Muito legal mesmo, cara. Valeu pela oportunidade. Obrigado mais uma vez, Renatão. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcipreste com Y. Mais uma vez, Ratoscast agradece sua companhia. Um abraço e... tchic, tchic.